momento histórico para a Venezuela, claro, para o Brasil também, para toda a América Latina, para o mundo, quem sabe, né? Dentro de uma grande batalha mundial, dentro de um grande conflito mundial, do qual a gente tem falado, entre totalitarismo e liberdade. Hoje a grande frente de batalha nesse conflito está na Venezuela. Isso concerne a todos nós, todos os cidadãos do mundo, mas aos brasileiros muito especialmente, né? Estamos do lado da Venezuela, muitas similitudes entre o que está acontecendo. Isso é um momento histórico que a gente precisa entender e do qual a gente precisa participar, né? Todo mundo pode participar nisso, né? A voz, né, de todo mundo pode contar nesse momento. Isso que eu queria ajudar cada um a formular sua voz do jeito que, né, achar, de acordo com o seu temperamento, com a sua, né, com a sua experiência, com as suas convicções, formular sua voz nesse momento tão fundamental, né? É isso que a gente vai tentar contribuir aqui hoje. E, antes de começar com o tema Venezuela, queria falar da nossa Academia Folha Política, que é onde nós procuramos fazer esse trabalho todo dia, toda semana, de proporcionar uns aos outros ferramentas, material para construir cada um uma presença no mundo, né, que compreenda o mundo de hoje e que possa atuar nesse mundo de hoje, né? Nós estamos num mundo onde todo mundo pode atuar, né, não só através de voto nas democracias, né, a opinião, enquanto nós tivermos um mínimo de liberdade de expressão, cada um pode atuar, porque é da voz de todo mundo que se faz a voz da humanidade, uma voz que hoje clama por liberdade, né? Venezuela livre, mundo livre. Então, a Academia Folha Política é um espaço onde a gente trata disso. Não é um espaço apenas de, olha, vamos estudar a metafísica de Aristóteles, vamos estudar o texto de Nietzsche. Não, a gente faz isso, né? Mas não apenas pelo interesse em Aristóteles, ou em Nietzsche, ou em George Agamben, ou em quem quer que seja. Não, para que tenhamos material para cada um construir a sua trajetória, e por que não dizer a sua luta por aquilo em que acredita. E justamente agora, nesse momento, eu quero lançar uma promoção especial para facilitar a entrada de todos vocês que estejam aqui e ainda não estão na Academia Folha Política, para que passem a fazer parte desse projeto, desse espaço. Então, é a promoção Venezuela Livre, tá? A promoção consiste no seguinte: você é um pouco diferente daquilo que você está acostumado. Se você entra lá, normalmente você vai ter, então, a opção anual, a opção mensal. O que nós estamos fazendo? Oferecendo uma anuidade por uma mensalidade de apenas R$ 35 na Academia Folha Política, tá? Você paga uma anuidade inteira, né, em 12 parcelas de R$ 35, tá? E isso te dá acesso a todo o arcabouço, aí estou até com fone aqui, a todo o material, todo o arcabouço de interpretação, de discussão, de diálogo, de construção conjunta que nós temos na Academia Folha Política, né? Então, você, com apenas R$ 35 por mês, né, você adquire a anualidade, mas dividida em 12 vezes, portanto, R$ 35 apenas por mês, né? Normalmente, a mensalidade que você está acostumado a ver é R$ 40, então agora está R$ 35, um pouquinho mais de R$ 1 por dia, para ter acesso a todo o material que está lá. E se você optar por fazer o pagamento à vista, você paga apenas R$ 349, o que representa 2 meses de graça. Você tem, então, paga apenas 10 meses e tem 12, se você fizer a inscrição já e o pagamento anual, ou seja, o pagamento à vista, tá? Se dividir, fica, acho que bem leve, R$ 35 por mês, tá? E essa leveza de pagamento, acho que vai contrastar com o peso de conhecimento, o peso de reflexão que a gente procura colocar na Academia Folha Política. Na discussão de geopolítica, ou seja, os assuntos do momento, não só do Brasil, também política brasileira, política internacional, Venezuela, né, China, Rússia, tudo isso, que basicamente é o que a gente faz aqui na Agenda 2030,
toda terça-feira, e o aprofundamento de ideias, filosófico, histórico, disso tudo, porque a história não é simplesmente uma curiosidade, a filosofia não é simplesmente um exercício abstrato. A história te dá referências fundamentais para a gente se entender, né? Você, por exemplo, quando você vai ver filmes, quando você lê livros, romances, o que isso te dá, né? Pessoas que você não conhece, pessoas fictícias muitas vezes, mas isso te dá, né, uma referência para a sua vida, né? Sobretudo quando é de alta qualidade. A história é mais ou menos isso, você conhecer a história, estamos falando de Napoleão, já falamos de César, de Alexandre, já falamos, né, de Lenin, tem que falar desse pessoal no curso de Logopolítica. São referências fundamentais, né? Não são apenas curiosidades. Sem a história, você vive uma vida de 2 dimensões. Se você tem a história, você passa a viver em 3 dimensões, você vê a profundidade, né, dos fatos, os fatos te falam. Napoleão fala conosco, César fala conosco, né? Lenin, infelizmente, fala conosco, a gente tem que falar de volta para o Lenin, né? Não pode deixar ele falando sozinho, tem que responder. Isso é o que a gente procura fazer no curso. Filosofia, a mesma coisa, né? Platão, Aristóteles, Nietzsche, Heidegger, eles não estão lá, estão falando conosco, estão aqui, a gente vê os textos e vê como eles estão falando do assunto presente, né? Se você lê o Zaratustra de Nietzsche, por exemplo, se você lesse o Zaratustra de Nietzsche, né, no ano de 1930, você, né, extrairia algumas coisas dali. Hoje ele está falando de nós, de hoje, desse momento. Era relevante então? É relevantíssimo agora. O Nietzsche fala, por exemplo, né, do último homem, que é uma humanidade totalmente desprovida já de sentimento, né, e da necessidade que a humanidade recupere o seu desejo de viver, de conhecer, de agir, né? Isso é um dos temas dos quais a gente fala. Tudo isso na Academia Folha Política. E tudo isso converge, então, para um grande tema do momento, que é a liberdade. A gente vai perder a liberdade se a gente não trouxer tudo que a gente pode da história, da filosofia, das ideias, do nosso sentimento para bater de frente com o projeto totalitário, né? Então, tudo isso por R$ 35,00 ao mês, né? Mensalidades, R$ 35,00 durante um ano todo, né? Com acesso, portanto, integral durante todo um ano, né? Ou então, né, pagando à vista apenas R$ 345, tá certo? Bom, está aqui o link para essa promoção Venezuela Livre, que, como eu digo, é a promoção Mundo Livre também, tá? Então, pessoal, vamos aqui para nosso tema de Venezuela, e já quero apresentar para vocês algo que acabei de ver, que a gente está o tempo todo vendo as notícias, principalmente no X, né? Não pode ficar só na Globo, né, nos canais aí, né? No X, do Elon Musk, é que estão as notícias o tempo todo, né? Inclusive, quem não me segue ainda no X, no Instagram também, no X, é onde hoje realmente está a efervescência da notícia no mundo, né? E no momento presente. Então, quem não me segue, eu tenho procurado publicar lá várias coisas sobre Venezuela, que às vezes a pessoa já viu, às vezes ainda não viu em outros lugares, né? E, além de reflexões minhas, tá certo? Então, vamos ver aqui algo que acabei de ver para vocês. Quero ver com vocês aqui. Então, esse perfil, Derecho Diário, é um perfil argentino, né? É um perfil muito bom, eles ajudaram muito na eleição do Javier Milei, portanto, na recuperação de uma perspectiva de liberdade na Argentina, contra o governo podre e corrupto do kirchnerismo, tá? É um belo perfil. Eles estão republicando aqui a contagem de votos que a oposição venezuelana, o pessoal do Edmundo Gonzalez, da Maria Corina, fez da realidade do que foi a votação da Venezuela no domingo. O que eles fizeram? Eles tinham fiscais nos centros de votação, e os fiscais tiravam fotos, escaneavam e mandavam para lá, o centro da oposição a imagem do resultado ali de cada sessão eleitoral. Depois, né, foi a confusão toda no final, ou mesmo durante, em muitos casos foram intimidados, não deixaram ter fiscais da Maria Corina e do Edmundo Gonzalez. Em muitos casos foram lá os meganhas do Maduro no final para roubar as atas, não deixar que elas fossem, enfim, verificadas pelos fiscais
da oposição, mas mesmo assim a oposição conseguiu reunir pelo menos o correspondente a 80% das atas, tá? 81%. E aqui estão os resultados dessa contagem, tá? Quem não viu ainda, convido a ver. Então, 24.384 atas, ou seja, resultados, boletins de 24.384 sessões eleitorais, o que representa 81,21% do total de votos, do total de sessões eleitorais. Né? 81% do total de sessões, mais ou menos 81% do total de votos. Né? A contagem, portanto, verdadeira, né, de acordo com o que foi lá, votado na hora, é essa aqui. 7,1 milhão de votos para Edmundo Gonçalves, 3,2 milhão de votos para Nicolás Maduro, os outros são apenas 250 mil votos. Então, Edmundo Gonçalves com 67%, 2/3 dos votos, Maduro com 30%, menos de 1/3 dos votos, o que corresponde, por todos que eu tenho visto de amigos e pessoas venezuelanas, ao que as pessoas viam na rua, na realidade. Fala, quantos votos o Maduro vai ter? Vai ter 20%, 30%. Tá? É isso aqui. As pessoas têm esse sentimento da rua, isso é muito importante, né, para não deixar que haja fraude. O sentimento, a intuição humana é muito poderosa, né, é muito poderosa. Você tem um número muito diferente da intuição, né, a intuição tende a estar certa. Então, uma vantagem imensa, quase 4 milhões de votos, certo? Nessa vantagem, mesmo que os outros 19%, né, fossem todos os votos no Maduro, que é impossível, né, nem assim o Maduro ganharia. Né? Portanto, está faltando 20% de mais ou menos 10 milhões, estaria faltando mais ou menos 2 milhões de votos a serem apurados. Então, se todos esses 2 milhões de votos que não estão aqui nessas 81% de sessões fossem para o Maduro, ainda assim o Maduro teria 5 milhões e 200 mil votos, perderia ainda assim disparado para o Edmundo Gonçalves com 7 milhões e 100 mil votos. Tá? Então isso aqui é o resultado, né? Seria bom que tivesse os 100%, claro, mas isso aqui já mostra que houve o quê? Vitória do Edmundo Gonçalves, derrota do Maduro na eleição de domingo. Tá? Isso aqui é o resultado. Eles têm um link para... deixa eu ver se está aqui, está no ar, né? Então, todas as mesas dos estados, então se você quiser ir lá, vai lá, né? Estado do Amazonas, que na Venezuela também tem um estado do Amazonas, nesse estado foram digitalizadas 54% das atas, mais da metade, nesse estado do Amazonas, Edmundo Gonçalves com 60%, Maduro 38%, né? Então, vamos voltar ali. Então, estado de Miranda, por exemplo, um estado importante, né? 75% das atas contadas, 66% Edmundo Gonçalves, 31% Maduro. Você pode ir, né? Estado por estado, e vendo. Tá? Então, estado... vamos lá. Então, Zamora, né? Aqui, que é o último, esse não está entrando aqui. Não, algumas coisas devem estar sobrecarregadas, mas... então, vamos ver aqui... não, aqui já são os municípios, perdão. Aqui são os municípios dentro do estado de... Qual que a gente estava vendo? Esse último. Miranda. Né? Aqui são os municípios. Em cada município você tem lá, então, as atas. Aqui, os municípios não está entrando. Sim, está. Olha aqui, município de Baruta. Tá? Lá no estado de... Miranda, né? Que a gente estava vendo. Então... aqui as paróquias, né, que seriam, então, o distrito dentro de um município. Então, em Baruta, atas digitalizadas, 95%, né, dentro dessa paróquia. Né, mas, enfim, no município de Baruta, 84% dos votos para Edmundo Gonçalves, apenas 14% dos votos para o Maduro. Né, e assim por diante. Então, tem aqui os resultados em nível de município, né? Quem tiver curiosidade pode entrar, mas fica claro qual foi o resultado eleitoral. Tá? Bem, vários elementos que a gente precisa discutir. Vamos começar pela
nossa tentativa de entender qual é o plano do Maduro, o que Maduro está querendo. Né? Maduro, obviamente, sabe que perdeu a eleição. Né? Ele deve ter visto essas atas aqui. Né? E partiu para o roubo descarado. Né? Partiu para dizer, olha, não interessa. Né? Vou proclamar a vitória de alguma maneira. O que ele está fazendo? Está tentando criar o fato consumado. Né? Todo mundo sabe que ele perdeu, mas ele e o seu aparato de poder vão tentar impor a vitória. Então, o Conselho Nacional Eleitoral, que seria mais ou menos o TSE venezuelano, na segunda-feira, ontem, mesmo sem ter publicado os resultados das urnas, já declarou que Maduro ganhou. Né? Então, Maduro ganhou. Segundo o CNE, já deram o diploma para o sujeito, né? E o diploma, né, o certificado de eleição. Ele fala, já estou aqui com o certificado de eleição. Né? Quem é a autoridade eleitoral aqui? É o Conselho Nacional Eleitoral. Eles é que dizem quem ganha a eleição, eles são a Justiça Eleitoral, eles dizem que eu ganhei, então ganhei. Com isso, dentro da institucionalidade podre que o Maduro montou, né, ele é o presidente eleito. Né? Então, toda a reação que está havendo agora contra isso, ele começa a qualificar como golpe contra a democracia, pessoas que estão questionando o resultado das eleições, né? Questionando, portanto, a justiça eleitoral venezuelana. Então, quando vem, já para adiantar um tema aqui, quando vem o companheiro Lula, companheiro de Chaves, né? Dizer que, olha, está havendo um processo normal na Venezuela, e se a oposição acha que os números não são os números que dão vitória ao Maduro, se a oposição acha isso, a oposição tem que, então, basta ela entrar na justiça, e a justiça dirá, realmente, se a oposição tem razão ou se o Maduro tem razão. Né? Então, em lugar que a justiça eleitoral já proclamou o resultado, né? Nem sei se de acordo com o Código Eleitoral venezuelano isso não interessa, né, para eles, o Maduro, mas nem sei se não teria um período em que eles teriam que esperar para dar oportunidade dos partidos requererem alguma verificação de votos, né? Então, a oposição nem teria. Mas então, Lula, digamos que a oposição acha, então vai lá e entra com um recurso no Conselho Nacional Eleitoral, mostrando esses números aqui, né? E aí o Conselho Nacional Eleitoral, né, segundo o Lula, de repente vai olhar e vai dizer, não, realmente a oposição tem razão. Claro que não, né? Claro que isso não vai acontecer. Por quê? O Conselho Nacional Eleitoral é assim, um braço do governo Maduro. Eu estava vendo um artigo muito bom do Lucas Ribeiro, que ele publicou na Gazeta do Povo, um artigo onde ele mostra o perfil dos 5, que seriam os juízes, 5 comissários que compõem o Conselho Nacional Eleitoral. 3 são maduristas, chavistas, bolivarianos, comunistas, socialistas, né? Tudo isso, né? Comprometidos totalmente com o governo Maduro. E os outros 2 são oriundos de designações de ramos da oposição, que todo mundo sabe que há muitos anos já estão fazendo algum tipo de acordo com o Maduro, são ali fantasia, e mesmo que não fossem, são minoria, decidem por maioria, os 3 do Chaves, do Maduro, dariam razão ao Maduro, obviamente. Né? Oi, pessoal. Venezuela. A Venezuela é hoje a frente de batalha pelo futuro do mundo. De um lado estão os totalitários, está a Rússia, a China, o Irã, estão terroristas, está o crime organizado, está o narcossocialismo, está o Foro de São Paulo, está a mentira, está a manipulação, está toda essa programação totalitária do mundo. Do outro lado está a decência, a verdade, a liberdade, o povo, as pessoas tentando preservar a sua vida com as próprias mãos. Isso é o que está em jogo na Venezuela. Para entender isso, a gente precisa entender toda a estrutura de poder do mundo hoje, realmente como é jogado esse jogo. Não é o jogo clássico apenas da geopolítica, é um jogo que está na estrutura de pensamento, está na propaganda constante a qual a gente é submetido, está uma grande guerra híbrida que é disputada hoje, e onde o totalitarismo ataca sem cessar a liberdade e a democracia. O que eu proponho é estudar, entender, para poder agir diante dessa estrutura de poder na
Academia Folha Política. Na Academia Folha Política eu tenho um programa sobre geopolítica, que é a Agenda 2030, e tenho um curso de logopolítica, que é o estudo através da filosofia, da história, para a gente entender os fundamentos daquilo que está em disputa hoje. Então, Agenda 2030, curso de logopolítica, existem outros cursos lá, existe um curso sobre juristocracia e várias outras iniciativas. E hoje, especialmente, eu quero oferecer para você uma promoção para a gente poder estar junto na Academia Folha Política com mais facilidade. Você, então, tem a possibilidade de adquirir uma anuidade inteira da Academia Folha Política, pagando apenas R$ 35,00 por mês. Você parcela em 12 vezes, R$ 35,00. Né? Se você quiser adquirir a anuidade à vista, você paga apenas R$ 349,00, ou seja, você ganha 2 meses de graça na Academia Folha Política. Lá dentro a gente não tem simplesmente um esforço teórico, a gente tem um esforço de entender dentro de cada um de nós, do nosso próprio pensamento, né, da nossa própria vida, o que a gente pode fazer para enfrentar isso que está não apenas na Venezuela, está em volta de todos nós, no mundo inteiro, que é um grande projeto totalitário. Precisamos resistir a isso e eu quero oferecer esse instrumento de compreensão e de ação que é a Academia Folha Política, com essa promoção especial, promoção Liberdade para a Venezuela, vamos chamá-la assim, em homenagem a esse povo venezuelano que está lutando, no fundo, por todos nós que queremos a liberdade no mundo. Obrigado. Clique aqui para ver o link e chegar na promoção. Um abraço. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano, é a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem,
dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Oi pessoal, hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço, não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, que nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso
definitivo, não. É um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço!